Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de climatologia. Na aula de hoje nós iremos estudar os grandes domínios paisagísticos brasileiros. Nós faremos uma relação entre clima e paisagem, como o clima vai determinar a configuração das diferentes paisagens das regiões brasileiras. Para acessar o material dessa aula, basta você acessar a nossa sala de aula virtual lá no Google Sala de Aula. Lá você vai encontrar o texto da aula sobre os domínios paisagísticos brasileiros, uma classificação de Aziz Absaber. Então, vá lá na nossa plataforma virtual, acesse a aula 4 e lá vai estar disponível o texto Os Grandes Domínios Paisagísticos Brasileiros. Tá bom? Para iniciar a nossa aula e entendermos como o clima é determinante na influência da caracterização de diferentes paisagens, eu gostaria de trazer uma discussão sobre a climatologia e como ela é investigada como sendo um fator determinante para caracterização e dinamização dos geossistemas. Então, vou trazer aqui algumas explicações que vai nos ajudar a clarear melhor a situação do clima como sendo um dos grandes fatores responsáveis pela fisionomia das paisagens. Então vamos começar aqui com a análise de Winther, o trabalho de geografia física. Então, para ele, quando nós identificamos o clima como sendo esse fator determinante, isso é uma das especificidades dos estudos da geografia, especificamente na geografia física, tá certo? A geografia física ela vai ser muito importante para o estudo de como a temperatura, as diferentes variações da temperatura vai influenciar não somente na vida do homem, mas também nas formas de relevo que existem ao redor do planeta. Nós temos o intemperismo físico, certo? Mas o intemperismo físico, seja ele feito através dos rios, da chuva, do calor, tudo isso está sendo dinamizado, os geossistemas que atuam sobre essa forma de relevo, ela só vai atuar a partir da captação de energia, certo? Como nós tratamos na primeira aula, provindas do Sol, que uma vez é processada pela atmosfera e uma vez chegando no nosso planeta, na superfície do nosso planeta, ela vai ter diferentes situações. Ela vai haver troca de calor. Essa troca de calor, nós podemos observar correntes oceânicas. Essa troca de calor, nós podemos observar inversões térmicas. Essa troca de calor, ela vai dar início a uma série de fenômenos que vai ser importantíssimos para a atuação no modelamento desse relevo. Então, vamos analisar mais aqui outras características dessa relação. Então, o sistema climático, seja de uma região no hemisfério norte ou sul, ele vai ser responsável pelo dinamismo de todos esses elementos que vai atuar sobre as paisagens, seja uma paisagem de relevo, uma paisagem geomorfológica, seja uma paisagem de vegetação, certo? Seja uma paisagem de uma bacia hidrográfica. Então, para nós entendermos sobre os domínios paisagísticos, para analisarmos o porquê existem diferentes paisagens, nós temos que, fundamentalmente, levar em consideração o clima dessa região, sem a qual o estudo fica, basicamente, sem nenhuma comprovação científica ou uma validação científica
se não for analisada a partir da interferência de sistemas climáticos nessa paisagem. Então, quando você vê diferentes paisagens, seja no semiárido, seja em regiões temperadas, você está fazendo referência, principalmente ou indiretamente, a um sistema climático que atua sobre essa região. Então, prosseguindo aqui a nossa análise. Temos aqui também a definição de geossistemas por Christopherson, que é compreendido, né, como a interconexão de unidades físicas biogeográficas das paisagens. Então, quando você observa a interação ecológica de uma paisagem, você está fazendo referência exatamente aos geossistemas. Esses geossistemas, por sua vez, como nós falamos, são dinamizados pelo clima atuante nessa região. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, em morfologia da paisagem, então, esse termo se trata, né, de uma especificação das formas em que essa paisagem ela se apresenta, né, em nosso raio de visão. Então, a morfologia, a forma dessa paisagem, ela vai manter uma relação direta com o fluxo de energia liberado pelos fenômenos atmosféricos. Então, por exemplo, quando você vê a paisagem de cânions, por exemplo, você observa que ali existe uma atuação muito ativa, né, de agentes hidrográficos, né, de sistemas hidrográficos, como também de um sistema climático atuante naquela região. O modelamento desse relevo, dessa morfologia paisagística, ela vai ser diretamente ligado ao fluxo de energia recorrente nessa região. Então, entre os fatores climáticos, né, como nós vimos na aula anterior, que devem ser levados em consideração para o entendimento, né, dessa influência e interconexão, é basicamente a média anual, ou seja, a temperatura e a precipitação. Então, são esses aqui, né, os fatores climáticos importantíssimos, né, para controlar esse processo morfogenético, né, de formação e de gênese, né, dessas formas. Então, as regiões geográficas no mundo, e também no Brasil, nós vamos entender as suas diferentes características justamente pela atuação de fatores climáticos que imperam nesse local. Nós podemos aqui analisar. Vamos lá. Então, o geossistema, como um estudo da geografia física, né, nós temos aí os geossistemas principais, que vai ser diretamente, vamos dizer assim, agentes de transformação da paisagem. Quais são eles? Primeiramente, nós temos aqui a atmosfera, que no caso de Christopherson, ele vai entender a atmosfera como um sistema energia-ambiente, certo? Um sistema de energia que vai proporcionar a essas mudanças, a essas caracterizações. A hidrosfera, essa dimensão dos geossistemas, vai ser determinante para a caracterização dos sistemas hídricos e do tempo meteorológico e climático, certo? Então, quando, por exemplo, você vê uma região hidrográfica, uma bacia hidrográfica, ali você, diretamente, você vai identificar um regime pluviométrico, né, por exemplo, maior do que em regiões áridas, ou em regiões temperadas. Por exemplo, nós temos aí os trópicos úmidos, que nós estudamos na aula passada, vão fazer referência exatamente a um tempo meteorológico e climático dinâmico nessa região, certo? Nós podemos observar também nessa análise. Então, mais uma vez, nós podemos identificar a climatologia nessa área de estudo como sendo uma subdivisão também da geografia física. Por quê? Porque uma vez que a geografia física estuda os sistemas que fornecem, né, o fluxo de energia para a dinamização desses geossistemas, que os geossistemas, né, que nós vimos, é hidrosfera, litosfera, atmosfera e a biosfera. Então,
nós temos essas esferas atuando na transformação da paisagem, e é o campo de estudo da geografia física, porque a geografia física ela tenta encontrar as interconexões desse sistema e como eles atuam na transformação e caracterização dos locais, das regiões, aí vamos aumentando a escala de um país, certo? Ou até mesmo de um continente. Então, o estudo geográfico do clima, no caso, né, quando nós identificamos a geografia como sendo uma área que interessa, né, aos estudos da geografia, da climatologia, nós identificamos como sendo um estudo de investigação das zonas climáticas ou zonas morfoclimáticas, certo? Então, quando você estuda o clima sendo agente de atuação e transformação da paisagem, você está identificando a atuação de regiões morfoclimáticas, como também, né, regiões em que você vai identificar domínios paisagísticos, aonde você poderá fazer uma relação direta com a distribuição pluviométrica, como também com a temperatura. E isso nós observamos nas baixas latitudes, né, do globo. Então, a importância da climatologia, né, nos estudos da caracterização da paisagem. Então, essas zonas climáticas, pessoal, vão estruturar, como a gente está aqui frisando, grandes paisagens, grandes biomas. Os biomas, na verdade, é um complexo de ecossistemas, certo? Que, por sua vez, vai reger, né, no caso, as zonas climáticas, os processos hidrológicos e geomorfológicos. Então, o clima, por muitos, né, desprezado em épocas passadas, hoje nós observamos que é o fator preponderante para imprimir diferentes características fisionômicas da paisagem, certo? Então, quando nós observamos a complexidade que está por trás, né, de uma paisagem, então nós vamos juntando o quebra-cabeça, certo? Porque a paisagem de uma determinada região apresenta, né, uma vegetação específica, um tipo de relevo específico, um solo específico, certo? Então, tudo isso está relacionado a zonas climáticas, certo? Específicas. As zonas climáticas, pessoal, nós estudamos na aula passada, certo? Na aula 3. Então, nós observamos a classificação das zonas climáticas no globo, a famosa classificação de Cooper. Então, vá lá, estude, revise e observe a classificação e características das zonas climáticas ao redor do globo. Então, temos aqui essas classificações climáticas como sendo, né, necessário para analisar as variações espaciais desse clima, ou seja, como esse clima está sobreposto, né, sobre uma determinada região, como ele se diferencia de lugar para lugar. Então, essa é a nossa primeira discussão para compreendermos os domínios paisagísticos no Brasil. Vamos discutir um pouco aqui a apostila que foi disponibilizada para vocês sobre os grandes domínios paisagísticos do Brasil. Pessoal, como nós já enfatizamos, o Brasil está inserido na zona intertropical e dentro dessa classificação, certo? Do mundo tropical, nós temos um mostruário, como diz Aziz Absabe, um mostruário completo, né, das principais paisagens ecológicas do mundo, certo? Então, a classificação que Aziz desenvolve, ela vai contemplar as especificidades especificamente, né, do mosaico paisagísticos, né, da ecologia que se apresenta nas regiões brasileiras. Então, ele mostra e revela esses domínios paisagísticos como potenciais, né, para o desenvolvimento regional brasileiro. Essa caracterização de Aziz Absaber vai ser utilizada
em diferentes áreas, desde dos estudos de impacto ambiental a análises, né, sobre a caracterização ecológica dos domínios que existem no território brasileiro, os domínios ecológicos. Então, quando você fala em domínios paisagísticos, você está falando de uma síntese, certo, de processos ecológicos que, ao serem classificados numa categoria maior, ela vai servir como uma espécie de referência geral para diversos processos meteorológicos, né, como observamos aqui no Brasil. Também diversos processos ecológicos no mundo da fauna brasileira, no universo também da diversidade florística brasileira. Então, tudo isso, o pesquisador, geomorfólogo, o Aziz Absaab, ele vai identificar como sendo paisagens potenciais, né? Onde vai ser uma referência também para o planejamento regional dos governos estaduais. Mais embaixo aqui, na página 11, o Absaab ele vai fazer uma análise sobre as investigações que foram desenvolvidas, né, a respeito do conjunto das paisagens brasileiras, né, já aí na metade do século XX, ele vai identificar que existe uma análise bastante limitada, né, porque até então esses pesquisadores levavam em consideração, por exemplo, algumas variáveis, né, ou domínios, por exemplo, dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Então, aqui ele vai identificar ou vai chamar, né, essas pesquisas como uma observação alienígena, ou seja, de quem está fora do país, e vai propor, né, um avanço nessa classificação, porque, segundo ele, houve nesse período um retrocesso, certo? Que foi sendo acumulado no decorrer do século XX, né? Então, essas contribuições primeiras, né, desses viajantes naturalistas, na sua concepção, precisa ser melhor esclarecida, melhor estudada e especificada, né, dentro de um estudo mais atualizado. Então, é essa proposta que a Aziz Absaab vai fazer à comunidade geográfica, né? Então, essa é uma das primeiras motivações para que ele desenvolva essas classificações. Um pouquinho mais aqui embaixo, o autor vai mostrar, né, aos seus leitores o que ele entende como sendo domínio morfoclimático e fitogeográfico, certo? O que seria para Aziz Absaab esses dois termos, né? Vamos lá, um domínio morfoclimático e fitogeográfico. Para ele, na verdade, trata-se de um conjunto espacial que tem uma determinada ordem de grandeza territorial, e ele analisa essa ordem de grandeza, né, numa dimensão de centenas de milhares, né, de quilômetros quadrados, certo? Ele vai dando a característica da escala da sua análise. Mais embaixo, ele vai dizer que esses domínios morfoclimáticos e fitogeográficos eles estão inseridos, né, nessa área onde existe um esquema de coerência e feições de relevo, tipos de relevo, certo? Tipos de vegetação, condições climáticas, hidrográficas bem específicas. Então, quando nós observamos a perspectiva teórica, metodológica do autor, ele vai fazer o quê? Ele vai levar em consideração diferentes variáveis, aí entre eles, nós vimos aqui, relevo,
tipos de solo, formas de vegetação e condições climáticas e hidrológicas. Então, quando nós entendemos, né, essa concepção, nós absorvemos, né, um pouco da metodologia que foi utilizada pelo autor para desenvolver essa caracterização geral dos domínios paisagísticos no Brasil. Então, ele leva em consideração esses domínios, essas feições paisagísticas, de forma a entendê-las como sendo feições de paisagens ecológicas integradas, certo? Então, quando ele vê um relevo, um tipo de relevo, vegetação, ou até as condições hidrológicas e climáticas, eles vão entender como feições paisagísticas e ecológicas que estão em interação, em conexão. Então, a ideia é entender todos esses elementos de forma integrada, uma espécie de alteração, assim, de uma visão mais reducionista e particularizada, certo? Então, uma vez analisando essas formas integradas, ocorre uma espécie de área principal, ou seja, quando analisamos essas relações, o autor trabalha exatamente um método geográfico, né, dos geógrafos lá da geografia moderna, né, o Carl Ritter e Alexandre von Humboldt. Ele vai fazer uma síntese de análises e promover a ideia de conexões entre os diferentes elementos da natureza. Com isso, ele vai observar aqui nessa metodologia, né, a gente pode observar nessa metodologia o método da geografia moderna sendo implementada na prática. Então, ele vai o quê? Os tais domínios espaciais, né, vai, sendo analisado de forma integrada, vai ocorrer numa espécie de área principal, certo? Que vai ter certa dimensão e arranjo, em que as condições, veja só, fisiográficas e biogeográficas formam um complexo relativamente homogêneo, certo? Aqui está um método de análise do autor para desenvolver sua classificação dos domínios paisagísticos no Brasil. Não somente, né, vai existir, após essa análise integrada desses elementos, uma área principal, uma certa dimensão e arranjo, como também vai ter também, na análise, né, uma área típica e contínua, o que ele vai entender como sendo, né, como sendo aqui, via de regra, um arranjo poligonal, certo? Aonde, na sua classificação, ele vai reconhecer como sendo uma área core. Que, no caso, ele vai traduzir também como área nuclear. Então, vamos lá. Esse arranjo dessas feições paisagísticas, né, vai gerar, primeiro, vamos lá, colocar aqui, pelo menos para a gente pontuar aqui, passo a passo, um método do Aziz, que é muito interessante. Vamos lá. Primeiramente, ele vai analisar, vamos lá. Primeiramente, ele vai analisar as feições do relevo, certo? Aí, os tipos de relevo, tipo de solo, formas de vegetação, condições climatológicas, né? Hidrográficas. Vamos lá. Segundo, ele vai entender isso como sendo, vamos lá, ele vai entender isso como sendo feições integradas. Vamos só voltar aqui para dar uma ordem principal aqui à nossa análise. Feições de relevo, entendendo aqui as feições paisagísticas como feições integradas, certo? Ele vai entender que essas feições integradas, né, a união, vai gerar o que ele vai identificar como sendo uma espécie de área principal, que tem uma certa dimensão, certo? E que vai apresentar, né, em condições fisiográficas e biogeográficas específicas,
e que, por fim, né, essas feições integradas vai gerar o que ele vai reconhecer como um complexo relativamente extensivo, um complexo homogêneo e extensivo. Um quarto aspecto da metodologia lá do Aziz. Esse complexo homogêneo e extensivo, ele vai o quê? Ele vai ser traduzido como uma área nuclear. Um quarto aspecto. Então, aí ele vai dizer, temos diferentemente empregados, segundo o gosto e as preferências de cada pesquisador, certo? Então, todo mundo vai identificar essas regularidades e esses sistemas. No caso dele, ele vai identificar essa conexão e relação e desenvolver a sua própria classificação, certo? Prosseguindo aqui a nossa análise. Vamos lá. Aqui ele vai dar um parecer lógico aos domínios, né? Ou seja, de como ele está desenvolvendo a análise da integração e da relação entre esses fatos ecológicos. Então ele vai observar os mosaicos formados a partir dessas relações, certo? Então, ele vai identificar a sua experiência, né? Ele vai dizer, no entanto, a experiência mostrou, né, no caso de seus estudos, que pode registrar combinações, por exemplo, de diferentes áreas e diferentes domínios. Por exemplo, então ele vai dizer, poderia parecer lógico que entre o domínio A ou o domínio B qualquer, né, pudessem ocorrer transições ou contatos em mosaicos, que ele vai chamar de contatos, né, desses mosaicos em uma relação, entendeu? De A mais B. Então ele vai identificar que, ao contrário de que isso, né, possa ser identificado, a experiência que ele teve ao desenvolver essas classificações foi a partir de alguns, vamos dizer assim, achados, onde ele vai especificar. Nessa ideia de relação entre uma paisagem e outra, ele disse assim, no entanto, a experiência, no caso dele, demonstrou que pode se registrar combinações A mais B, passando a C, ou a B, passando a D. Ou seja, a interação ela é tão complexa e tão possível de você observar, por exemplo, áreas de transição entre um domínio e outro, que ele vai dizer, não, existe combinações, mas não somente combinação AB, existe combinação A mais B passando a C, ou A mais B passando a D, entendeu? Então, a interação desses geossistemas, o que vai chamar de áreas núcleo, vai ser bastante interessante, né? Então, aqui ele está explicando o método que ele, ou a visão analítica, né, dos geossistemas, em que ele vai promover a classificação paisagística. Então, vamos lá. Essa classificação que ele está fazendo, pessoal, está dentro dos domínios das regiões tropicais, viu? Então, cada região está dentro de uma influência climática diferente. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer, ó, o somatório, quando ele vai analisar os domínios aqui do território brasileiro, então, ele vai dizer, ó, que as somatórias, ou a somatória das faixas de transição, contato, né, equivale a mais ou menos em 1 milhão de quilômetros, ou seja, ele vai definir, né, as suas classificações dos domínios paisagísticos em milhões de quilômetros. Então vamos lá. Nisso ele vai apresentar pelo menos 5 domínios paisagísticos dentro desses arranjos, certo? Dessa poligonal de áreas core ou áreas núcleo. Então vamos lá. A primeira delas
ele identificou como sendo o domínio das terras baixas florestadas da Amazônia. O segundo domínio paisagístico, dentro da interação de todos esses sistemas, ele identificou como sendo o domínio dos chapadões centrais cobertos por cerrados, cerradões e campestres. O terceiro domínio paisagístico é o domínio das depressões interplanáuticas semiáridas do Nordeste, certo? O quarto domínio é o domínio dos mares e morros florestados. E o quinto domínio, encontrado por Aziz, é o domínio dos planaltos e araucárias. Certo? Então, aqui nós temos uma classificação proposta por Aziz Abissab e que vai ser utilizada em diferentes pesquisas. Nós temos teses de doutorado, mestrado, que vão aderir, né, em programas de pós-graduação, vão aderir essas referências, né, de domínio paisagísticos adotados, né, para análise de pesquisas científicas no Brasil. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco desses domínios. Então há uma análise aqui de uma delas, que é o domínio das terras baixas florestadas da Amazônia. Temos aqui uma característica, né, bastante peculiar desses domínios, apresentadas por Aziz. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Ele vai fazer uma descrição aqui das terras baixas, né? Então, ele vai identificar, obviamente, né, como sendo uma região coberta por um mar de nuvens baixas, aonde as nuvens, né, por estar nessa posição mais superficial da atmosfera, ela vai carregar grandes quantidades de umidade para a região. Então, com isso, ele vai identificar que vai influenciar, né, essa perspectiva aí mais do clima, vai influenciar na presença eventual da famosa mata de Igapó, certo? Vamos lá, da presença eventual da famosa mata de Igapós. E ele vai observar, né, também que os pontos mortos da drenagem, por exemplo, dos braços dos rios, né, vai ocorrer o quê? A existência de vitórias régias e outras nicefáceas. Essas ninfeáceas, no caso, né? Ninfeáceas. Aqui temos também outra característica, que ele vai fazer uma relação bastante pontual. Ele vai dizer assim, a despeito da rasura das terras baixas, regionais, do labirinto hidrográfico, certo? A região, aí ele está fazendo a relação aos igarapés, né? Que bifurcam aí os rios principais. Então, ele vai identificar que aqui existem notáveis visuais no conjunto das paisagens amazônicas, né? Ele vai identificar também que esse labirinto hidrográfico vai também influenciar nas pequenas elevações dos tabuleiros e dos cerrados, certo? Então ele vai fazendo uma série de caracterizações que vai dando uma noção mais específica desse domínio. Então vamos lá. Aqui ele trata também de algumas análises sobre as áreas de ocupação ribeirinha. Por exemplo, vai dizer aqui, a área de ocupação ribeirinha e circulação fluvial através dos rios, né, chamados rios furos e igarapés, por mais de 3 séculos, vai estar diretamente relacionado, né, aí ele vai dizer aqui, aos diferentes sistemas de navegação nessa área. Observa aqui, o caso regional do sucesso econômico relativo da área de Tomé-Açu.
Então ele vai fazer uma relação até com o desenvolvimento, certo? Dessa região, ligado diretamente a essa paisagem, vamos dizer assim, dessa bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Ele vai dizer o seguinte: o caso regional do sucesso econômico relativo da área Tomé devido ao alto nível de tratos agronômicos dos colonos japoneses ali instalados. Aí tem também os diversos fracassos, por assim dizer, históricos de experiências agrárias e agronômicas de grupos estrangeiros que tentaram transferência de tecnologia. Então, ao dizer, né, que as áreas de ocupação ribeirinha e dessa circulação fluvial, ele faz referência ao processo de desenvolvimento econômico relativo que vai explorar essa potencialidade paisagística, certo? Então, ao mesmo tempo em que ele descreve, ele mostra como essas paisagens, esses recursos são utilizados para fins de exploração. Outro aspecto do método de análise de Aziz. Ele vai tratar aqui, por exemplo, uma análise mais aprofundada do agravamento das condições socioeconômicas dos colonos, através aí da exploração das madeiras, né? Ele vai também falar sobre a proliferação de empresas agropecuárias nessas regiões e a necessidade de racionalizar, certo, a exploração desses recursos. Então, temos vários projetos de desenvolvimento nacional ou regional voltados para a exploração dessas paisagens, dessas potencialidades paisagísticas, certo? Aí ele vai observar a questão também da construção das rodovias, certo? Ele coloca aqui, no caso, a Belém-Brasília, essa rodovia, né? É indispensável a integração, obviamente, entre o Brasil Atlântico, o Brasil Central, o Brasil Amazônico. Então, ele identifica que essas obras de infraestrutura vai o quê? Criar enormes frentes de desmatamento, né? Seja no lado esquerdo ou direito dessa rodovia. Isso vai também determinar a criação de atividades de empresas agropecuárias, né? Então, ele vai identificar também a perspectiva ambiental e degradação da cobertura vegetal, esgotamento dos solos, através desses projetos maiores de infraestrutura, que vai ser, obviamente, implementados no domínio que ele descreve, o domínio das terras baixas florestadas da Amazônia. Então, ao mesmo tempo em que ele descreve essa região, ele mostra as vulnerabilidades desse sistema, dessa paisagem, como os projetos de desenvolvimento paisagístico acabam impactando, né, de forma positiva e até negativa esse domínio paisagístico. Então, durante a obra, ele vai fazer toda essa relação, certo? Entre desenvolvimento, potencialidades paisagísticas, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que vai nos mostrar algumas especificidades desses mosaicos paisagísticos no território brasileiro. Então vamos ver aqui algumas características dessa paisagem, né, da paisagem amazônica, dentro da classificação de Aziz. Então vamos entender aqui, nesse geocenário aqui, uma perspectiva mais interativa aqui entre os domínios paisagísticos amazônicos e as populações, certo? Então, vamos observar aqui as paisagens da Amazônia.
eu dar um play para a gente. Então, pessoal, nesse vídeo nós podemos aí ver algumas características, né, dos domínios paisagísticos da Amazônia, como a relação homem-natureza está sendo aqui observada, né? Então temos aqui deixa eu tirar aqui, nós temos aqui a delimitação da Amazônia internacional, certo? Onde há domínios paisagísticos, né, relacionados às terras baixas da Amazônia, né? Domínio das terras baixas florestadas da Amazônia. E aqui existem algumas características básicas que nós podemos destacar. Eu vou aqui carregar aqui essa imagem para que a gente veja aqui a questão dos rios da bacia hidrográfica, certo? E vamos entender um pouco dessas especificidades dessas terras baixas amazônicas. Por exemplo, temos os rios aqui. Vamos ver aqui a perspectiva, né, dos sistemas hidrográficos da Amazônia. Aqui está o rio principal, certo? O Rio Solimões, Amazonas. Vai cortar todo o estado. Então aqui está o primeiro sistema de caracterização dessa paisagem, certo? Temos também a bacia hidrográfica da Amazônia. Observe aqui, que é o sistema hidrográfico de rios principais, igarapés. É o maior sistema hidrográfico, né, do mundo. Observe aqui. Nós temos aqui o resultado, né, como o próprio Aziz classificou lá na sua análise, como sendo o labirinto hidrográfico, certo? Das terras baixas regionais da Amazônia. E temos aqui a Amazônia Pan-Americana, certo? Que é a delimitação da Amazônia para além do Brasil, na sua delimitação, na Colômbia, Peru, tá bom? Venezuela. Temos outras especificidades aqui a ser analisado. Por exemplo, nós temos aqui a ideia, né, da Amazônia como sendo uma máquina de água, certo? Então aqui, vamos ter aqui uma imagem tridimensional aqui, de 360 graus. Então, uma máquina de água. Porque a Amazônia tem aproximadamente 300 de árvores. Veja só, pessoal, 300 bilhões de árvores. Então, esse sistema aqui vai o quê? Vai ser um catalisador, né? E um mecanismo aonde vai não somente promover a alocação de vapor de água para a atmosfera, como também reter. Então, veja só, essas 300 bilhões, né, de árvores, essas 300 bilhões de árvores que existem na Amazônia, elas retiram
Elas vão retirar da água dos lençóis freáticos e coloca na atmosfera. Aproximadamente 500 litros todos os dias. Certo? Então, temos aí uma importante característica dessa floresta, que é a evapotranspiração, certo? A evaporação de rios, igarapés, de superfícies aquáticas como um todo. Então, as árvores maiores, por exemplo, como eles falam aqui, como as samaúma, as árvores chegam basicamente a 20 metros, né, ou mais, elas chegam a produzir até mais litros, fazer essa troca, né, de energia, no chamado processo de evapotranspiração. Então, elas conseguem até superar os 500 litros de água por dia, certo? De vapor de água sendo despejado, né, e repassado para a atmosfera. Então, temos aqui as florestas como sendo as maiores aliadas no processo de produção de alimentos. Outra perspectiva aqui do domínio das terras amazônicas é a sua produtividade, é uma paisagem, né, onde nós temos um território bastante produtivo do ponto de vista, né, da massa, de uma biomassa em potencial. Aqui temos o Parque Xingu localizado, que o Parque Xingu é um impressionante, né, sistema, um complexo de florestas, né, que é uma área de proteção ambiental. Nós temos aqui um ecossistema bastante interessante. Aqui nós temos uma vida, nessa área aqui, por exemplo, na área de Xingu, nós temos uma concentração de biodiversidade por metro quadrado impressionante, seja de árvores, seja de insetos, seja de peixes. Vocês não têm noção da quantidade de vida que existe nesse perímetro aqui. É impressionante. Vamos colocar aqui as chuvas, né? Observe aqui o regime pluviométrico aqui desses trópicos úmidos equatoriais, que é bastante acentuado, certo? Vamos lá. Vamos passar aqui. Aí tem a questão dos rios voadores, né? Nesse vídeo aqui nós vamos passar aqui para vocês como é que esse domínio paisagístico ele consegue, né, sustentar tanta vida. Então vamos passar aqui esse vídeo para vocês aqui. Olha só, quantidade impressionante de evapotranspiração que faz com que existam rios voadores. Então esses rios voadores, né, eles são precipitados para as terras amazônicas e formando, né, esse complexo hidrográfico, né, espetacular que é a Bacia Amazônica. Certo? Vamos lá. Mas também temos, né, alguns processos, por exemplo, como aqui a seca, né, nas regiões amazônicas, em que isso vai prejudicar, né, determinados ecossistemas. Às vezes o regime pluviométrico dessas regiões elas são alteradas, certo? Então temos uma situação, vou colocar aqui as áreas de desmatamento aqui da Amazônia. Olha só, o processo de expansão de cidades, exploração de atividades econômicas, gera, portanto, aqui um processo de desmatamento muito acentuado na Amazônia. Então vamos lá.
Aqui, nas áreas mais azuis, de respeito à bacia amazônica, né? Observe que nessa área aqui em específico, vamos só destacar aqui para vocês, as áreas amarelas específicas aqui, certo? Aqui, quando se fala em desmatamento na Amazônia, são essas áreas aqui onde existe o maior e mais intenso processo de desmatamento da Amazônia. Então, está acumulado desde 2000 esses processos aqui, tá bom? Então, o desmatamento ocorre principalmente nessas regiões aqui em amarelo. Temos outros processos aqui, mostrando, né, uma relação espaço-temporal, de 2000 a 2005, 2005 a 2010, tá certo? Então, nessas áreas aqui é uma acumulação, né, maior de desmatamento. Então, veja só, a proteção da Amazônia, né, como nós observamos, é essencial, né, para a manutenção dos padrões climáticos, não somente das regiões amazônicas, né, das cidades amazônicas, como de toda a América do Sul. Uma vez se trata de toneladas e toneladas de água que enche os reservatórios dessa grande bacia hidrográfica, né, que alimenta boa parte da população do mundo, né, que é a população dessas regiões que estão sob o domínio desse ecossistema, certo? Então, pessoal, aqui é uma caracterização mais ampla do que é o domínio das terras baixas, né, ou que Aziz Abissar classificou como sendo domínio das terras baixas florestadas da Amazônia, para que vocês tenham uma noção de como as paisagens no Brasil elas mudam de região para região. Ficamos aqui na nossa aula. Leia o material, estude, faça as atividades e até a próxima aula. Um abraço.